E aí, galerinha? Prazer estar aqui com vocês novamente, né? Hoje nós vamos falar de um conteúdo muito bacana. Quem lembra aí no nosso último encontro, onde eu já tinha deixado para vocês a previsão desse encontro, né? Eu disse para vocês que a gente hoje ia trabalhar o quê? Fala aí, daqui tô escutando, bora? Isso mesmo, situações de urgência, de emergência no domicílio, né? Então vem comigo, pega seu material, que hoje a gente vai falar sobre engasgo, sobre convulsão, sobre muita coisa bacana, tá? Vai lá enquanto eu abro o meu aí. Então vamos lá. Primeira coisa, onde é que eu encontro esse material? Me fala aí quais são as páginas, qual é o capítulo. Lembrando que nós estamos no módulo de saúde e seus cuidados, e nós temos esse capítulo e outros dois também que fala sobre situações de emergências muito importantes para o cuidador, certo? Então, são capítulos imprescindíveis que a gente precisa prestar atenção. Para isso, você precisa pegar seu material, olhar, folhear, fichar, ler, gente, escreve, faz resumo e assiste aqui o nosso conteúdo, tá? Então, você vai encontrar tudo sobre esse conteúdo hoje no nosso capítulo 14, certo? Lá do seu livro de saúde e seus cuidados, a partir da página 62, 62 até a 64, certo? Então, me acompanha, vem comigo. Como eu disse, nosso tema hoje é emergências no domicílio e a gente vai começar a falar sobre isso agora. Vem comigo. Então, como você se comportaria com emergências no domicílio, né? Então, se você estivesse lá cuidando de um paciente e o paciente começasse a passar mal, você saberia reagir? Isso é muito importante, né? Às vezes a gente aprende como alimentar, como dar um banho, como trocar um curativo, mas em situações de urgência, de emergência, o cuidador também tem que saber lidar com essas situações. E é para isso que a gente vai estar aqui hoje, tá? Lembrando que qualquer situação de emergências, de urgências, a gente pode e deve utilizar esses telefones que eu trouxe aí para vocês, tá? Então, lembra do telefone da SAMU, bombeiro, polícia, defesa civil, são telefones importantíssimos que a gente precisa ter na mão para ligar e para pedir ajuda, certo? Todo primeiro socorro sempre precisa de um auxílio, de uma ajuda. E aí, qual é o objetivo de todo o primeiro socorro, né? É preservar a vida do paciente, reduzir o sofrimento dele, né? Para que ele não sofra tanto, e prevenir outras complicações. Então, é para isso que a gente presta os primeiros socorros. E aí, vamos falar primeiro sobre convulsão, né? O que é um quadro convulsivo? Então, quando o paciente ele tem uma convulsão, o que é que está ocorrendo? Gente, a crise convulsiva é uma descarga elétrica intensa, uma desordem elétrica no nosso sistema nervoso, tá? Imagine nosso sistema nervoso como uma corrente de condução de energia, tá? E aí, quando acontece um choque ou um curto-circuito, há uma descarga elétrica muito intensa. É mais ou menos isso que acontece na convulsão, certo? É uma descarga elétrica intensa que faz com que o indivíduo tenha todas essas manifestações que a gente conhece, né? Aumento da salivação, movimentos repetitivos, tremores, cai, debate ao chão, desmaia, perde a consciência, pode se urinar, pode se defecar, fazer cocô, né? Por quê? Porque ele perde a consciência no momento e ele tem essa descarga elétrica com a rigidez muscular muito intensa, né? Com os tremores, que faz com que ele vá ao chão. E aí, gente, é importante dizer que nem todo paciente que tem convulsão tem epilepsia. É uma confusão que acontece na maioria das vezes, tá? Lembrem-se que a convulsão pode acontecer por outras causas, não necessariamente o paciente tem a doença, a epilepsia. Então, se a gente tiver um paciente que se intoxicou com algum veneno, algum agente químico, uma febre muito alta em criança, a gente sabe que pode causar convulsão, uma hipoglicemia, que é a queda do açúcar no sangue, né, da alimentação, traumatismo na cabeça, edema, tumores, intoxicação por álcool, a gente sempre vê alcoólatras tendo convulsões, tá? Isso são coisas que acontecem devido às intoxicações. Então, nem toda convulsão é epilepsia. A epilepsia é uma doença que o principal sintoma é a convulsão. É isso que a gente tem que entender. Convulsão é um sintoma, não é um tipo de doença. Então, o que é que eu faço, então? Se o paciente sofre, tem um quadro convulsivo na nossa frente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não pode segurar nem impedir a convulsão de acontecer, certo? A convulsão, ela deve acontecer, a gente não deve segurar o paciente, intervir. O que a gente pode fazer é evitar que a queda cause novas lesões. Então, amparar a cabeça, retirar objetos perfuro-cortantes que possam machucar o paciente,
Lateralizar a cabeça é muito importante, ou para um lado ou para o outro, porque se vir muita saliva, vômito, para ele não se engasgar, certo? Então, é importante que a gente lateralize a cabeça, afrouxe as roupas, tá? E espere a convulsão acabar. Então, não é para segurar nem conter. O máximo que a gente pode fazer é lateralizar a cabeça. Se o paciente retorna da convulsão, que ele vai retornar, tá? As crises convulsivas geralmente não demoram tanto tempo, passou, é importante que a gente veja se o paciente está orientado, converse com ele, né? E procure investigar o porquê aconteceu esse quadro convulsivo. Mas o primeiro socorro é esse, não conter a convulsão, amparar a queda, lateralizar a cabeça e aguardar o retorno do paciente, tá? Retorno da crise convulsiva. Então, essa foi a nossa primeira situação. Segunda situação são os desmaios, né? O desmaio, que também pode ser, às vezes, chamado de síncope, né? Um apagão, apaguei lá, caí ao chão. Geralmente dura segundos ou minutos, depende do tipo de desmaio, né? Do que for. O desmaio pode ser causado por várias coisas também. Então, eu trouxe aqui o medo, trauma, estresse, né? As próprias convulsões não deixam de ser um tipo de desmaio, né? Abuso de álcool, então como alcoólico, de outras drogas, a desidratação, né? Ficar muito tempo em pé, às vezes tem gente que passa mal, desmaia, fazer muita força para defecar, também pode causar. Então aqui tem várias causas para a gente entender que o desmaio é uma situação multifatorial, certo? Cai nível de glicose também na corrente sanguínea, né? Falta de alimentação, estresse, uma dor muito intensa pode causar um desmaio. O que é que a gente faz se o paciente desmaia na nossa frente, certo? O desmaio é um quadro que acontece, dificilmente você não conhece alguém que nunca desmaiou e que a gente precisa saber o que fazer. Então, o que eu preciso fazer no desmaio é fazer com que essa pessoa retorne o mais rápido da consciência. Como é que eu faço ela retornar da consciência, certo? Eu preciso aumentar o fluxo sanguíneo para que o sangue chegue novamente no cérebro e ela acorde, retorne, certo? Se o desmaio acontecer e o paciente cair ao chão, a gente pode elevar os membros inferiores, né, como está aí nessa primeira foto, e lateralizar a cabeça, mesma história da convulsão, para evitar vômito, saliva e o paciente se engasgar, mas o simples fato da gente elevar os membros superiores já ajuda no retorno do sangue, já flui melhor e já oxigena melhor o cérebro e ele retorna do desmaio. Então não é para jogar água, botar para cheirar perfume, né, medidas que a gente vê por aí fazendo que não são recomendadas, porque pode piorar a situação, certo? Se o paciente desmaia sentado, a gente pode fazer essa manobra da segunda foto, colocar a cabeça dele entre as pernas, certo? Também essa manobra auxilia no retorno da circulação e faz com que o paciente retorne mais rápido do desmaio, tá? Então a conduta é essa. E depois, obviamente, tem que investigar o porquê que ele desmaiou, certo? Uma situação também muito importante que a gente precisa saber intervir é o engasgo, né? O engasgo, gente, pode causar uma parada respiratória, uma parada cardíaca, então é uma intervenção muito comum, né? Uma intercorrência muito comum, a gente vê muito, e ele pode acontecer desde bebê que tá mamando até adulto, jovem. Idosos podem ser acometidos com um quadro de engasgo, certo? E eu preciso saber intervir. Então, existe a manobra de Heimlich, né? Que é essa primeira e segunda foto que vocês estão vendo aí. É muito comum que o paciente esteja engasgando, ele vá com a mão ao pescoço, então a gente vê o paciente se queixando dessa forma, né? E aí você pergunta, tá engasgado? E ele fala que sim, então é muito comum isso. E como proceder nesses casos? A gente vai se posicionar por trás do paciente e aplicar a manobra, tá? Eu vou mostrar um vídeo que fica mais didático para vocês acompanharem. Mas antes disso, eu queria falar sobre bebês. Bebês até 1 ano, 2, a gente faz outro tipo de manobra que eu vou mostrar para vocês, certo? É importante dizer que se o bebê ou até o adulto estiver tossindo, a gente precisa estimular a tosse. A tosse ajuda a fazer a liberação desse corpo estranho que está causando um engasgo. Tá? Então, quando o paciente está tossindo, é um bom sinal. Quer dizer que ele ainda está conseguindo tentar expulsar, está passando o ar, não está parando de respirar. O ruim é quando ele cai ao chão, desmaiado, porque a gente já sabe que ali pode estar uma parada. Ele pode estar tendo uma parada respiratória e depois evoluir para uma cardíaca e ambas, certo? Então, é muito importante que a gente saiba o que fazer. Para isso, eu trouxe os vídeos, né? O primeiro que a gente vai ver é o vídeo do bebê, tá? Então, vamos lá. Peraí, rapidinho. Rapidinho, vamos lá. Bebê, vai.
da metade, né, que é pra cima, deixando ela sempre inclinada mais pra baixo, tá? Eu vou dar golpes. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, então vocês viram aí na manobra, né? O áudio não é tão bom, mas o que vocês têm que entender é que a manobra é de formas a gente dá. Não são tapas, são incursões, a gente empurra, né, do tórax para cima do bebê para auxiliar a expulsão desse objeto, tá? Faz 5 vezes, parou, vira o bebê, vê se dá para ver algum objeto, alguma coisa. Se der, a gente tenta retirar como forma de pinça mesmo, certo? Com os dedos. Ou com algum material de pinça que a gente tenha. Caso não retorne, a gente continua com os movimentos. E aí tem que estar atento para ver se o bebê não está parando de respirar, não está ficando roxinho. Porque se tiver acontecendo isso, vai precisar começar a reanimação, certo? A reanimação cardíaca. Mas, de fato, a manobra para bebê é essa, tá? Como vocês viram aí no vídeo, certo? Se o bebê faz a manobra, começa a tossir, ótimo, né? Quer dizer que está tentando botar para fora e a gente estimula mais ainda isso, certo? Já no adulto, a manobra que a gente executa é esta. Vamos lá. Localiza a cicatriz umbilical, fecha onde suas mãos e posiciona a face do polegar entre o umbigo e o processo tifoide. Envolve o punho com a outra mão e inicia uma sequência de compressões abdominais, realizando movimentos para dentro e para cima. Dessa maneira, o socorrista lança as vísceras contra o diafragma, diminui o volume intratorácico e aumenta a pressão interna para expulsar o corpo estranho. As manobras são repetidas até que o objeto seja expulso ou a vítima perca a consciência. Gente, o que é que a gente viu aí? A gente viu compressões, né, abaixo lá da terminação do externo, que é esse osso que a gente tem aqui, né, e acima do umbigo. Então, lá na boca do estômago, então, vocês viram que o socorrista fecha uma mão, apoia a outra por cima e faz golpes subindo para auxiliar na expulsão do objeto, né? Então, geralmente, o paciente, depois dessa manobra, ele apresenta vômito, né? Ele libera esse objeto, bota para fora mesmo. Ou, se a gente faz a manobra e o paciente não faz nada, pelo contrário, perde a consciência, cai ao chão, a gente vai precisar começar o quê? Reanimação, certo? Então, nesses dois cenários que a gente viu, né? Vou até voltar aqui para vocês verem, certo? Tanto o bebê quanto o adulto, eles vão precisar de auxílio para que a gente retire esses corpos estranhos, tá? No bebê é com as tapinhas, que a gente chama de tapinhas, mas não são nas costas, como a gente viu, né? Mas se ele desmaia ou tá roxinho, tem que começar a reanimação, certo? E a gente vai aprender a fazer isso. No adulto, do mesmo jeito, se ele desmaia ou perde a consciência, também tem que começar, tá? Lembrando, gente, que são situações como essas que a gente pode ligar para auxílio e para nos ajudar para o SAMU, certo? Lembre que no SAMU a gente encontra essas orientações e, inclusive, a pessoa que está lá regulando, ele vai conseguir lhe auxiliar, tá? Por último, para a gente finalizar nosso conteúdo, a gente vai falar sobre acidentes com animais peçonhentos. Quais são esses animais peçonhentos? Cobra, escorpião e aranha, certo? Então, é muito importante que depois que o paciente tenha contato com esses animais, leve uma picada, né? Aconteça uma picada desses 3 animais, a gente deixa o paciente em repouso absoluto, a movimentação vai fazer com que o veneno espalhe mais rápido, espalhe mais ainda. Então, sempre que acontecem esses acidentes, a gente tem que fazer com que o paciente fique calmo, não fique estressado, nervoso e não se movimente, para evitar que o veneno circule mais rápido, né? Não é para fazer torniquete. O que é torniquete, professora? Amarrar lá um pano lá na picada ou sugar o veneno, botar a boca, são coisas que a gente vê por aí. Isso é totalmente errado, a gente tá se arriscando. E se eu amarro lá um pano lá acima ou no local da mordida, né? Não é mordida, é picada, desculpa. A gente tá fechando a circulação ali, certo? A gente faz isso na tentativa do veneno não circular, mas eu tô fechando também outros vasos que estão levando sangue e irrigando lá aquele membro. Eu posso até perder o membro se fizer isso. Então, não é para amarrar nada lá, nem para sugar, nem fazer nada disso. A gente apenas pode lavar com água e sabão, fazer compressa com gelo e levar imediatamente ao hospital, certo? O hospital de referência no nosso estado é
Qual? Giseuda Trigueiro, certo? Mas, se eu não tiver em Natal, na capital, eu posso levar para qualquer outro hospital, para uma UPA, que eles vão saber fazer o andamento, tá? Por quê? Porque nesses acidentes, a gente precisa identificar o animal. Então, se você viu qual é o animal, ou se você tem noção de qual é, quando você chegar ao hospital, você como cuidador precisa identificar e saber dizer, porque é a partir disso que vai ter o tratamento. Então, o tratamento para acidentes com animais peçonhentos é feito com um soro, que é específico para cada veneno. Por isso que é importante a identificação do animal. Então, se você puder levar até o animal, não sei, tirar uma foto, de repente dizer as características, é importante. Principalmente com cobra, tá? Que tem vários tipos. O escorpião e a aranha, a gente ainda consegue um soro mais universal, tá? Mas é importante também identificar a cor do escorpião e tudo mais, tá? Então, se liga nisso aí, que é importante e não é incomum. A gente sempre encontra esses tipos de animais na nossa casa, né? De vez em quando aparece uma aranha, né? Ai, não quero nem pensar. Mas escorpião, cobra não é tão comum, mas vai que a gente precisa saber o que fazer. Beleza, galerinha? Então, lembra disso. Novamente, recapitulando os exercícios de fixação, nós vamos mudar, vamos fazer agora por um formulário, para vocês não precisarem ficar se confundindo, mandando pro CRA, voltando, tá? Então, vocês só vão precisar entrar no link, responder marcando lá as alternativas que vocês acham que é e enviar. Vai ser bem mais fácil, vocês vão ver, tá? Nós vamos mandar para vocês, não esqueçam de fazer, porque é isso que vale a presença de vocês e vale ponto também. Tá? No nosso próximo conteúdo, nós vamos falar também sobre algumas outras urgências, certo? Desidratação, diarreia, quedas, então não perca, tá muito bacana, certo? Espero vocês nesse nosso outro conteúdo. Beijão, até a próxima!